desse grande encontro de hoje, pessoa que me apresentou, o Dr. Gustavo Rabai, que estará conosco, tratando hoje sobre a quinta onda do compliance e também sobre a gestão responsável. Então, Zé Renato, nosso querido proprietário do melhor bar do Brasil, chamado Distinto Cavaleiro aqui em Curitiba, que é o patrocinador de hoje. Teremos aí, por conta do Distinto Cavaleiro, bar do José Renato Sela, nosso mentor desse grande encontro hoje, o patrocínio de pelo menos 50 chopps no próximo encontro pessoal que faremos. E um abração a você, Sela. E se você quiser, inclusive, você pode entrar aqui conosco, o Rabai já está entrando. Se você quiser dar um alô sobre o compliance do Distinto Cavaleiro, conosco aqui. Salve, Cláudia. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Magali? O Rabai já deve estar entrando aqui conosco. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos a nossa live, 17 horas, após o nosso encontro sobre os mais variados temas. Nós deixamos o material gravado aqui no IGTV e também no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa, a todos eu convido para já acessarem o nosso canal no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa, fazer a sua inscrição e assistirem conosco a todos os programas. Na próxima quarta-feira, nós teremos a nossa live com um tema diferente, um tema totalmente diferente de todos os temas que tiveram até agora. Será com a Denise Cury, e ela tratará sobre Teodora de Bizâncio e o Corpus Iuris Civilis. E isso nos remete, com certeza, a uma parte da história da arte, e a Denise vai nos trazer essa visão sobre a Teodora de Bizâncio. Então, na quarta-feira que vem, 17 horas, estejam conosco, imperdível. E o Rabai está aqui entrando, com certeza já vai aceitar o nosso convite e daremos início formalmente à nossa live de hoje, a quinta onda do compliance e da gestão responsável. Salve, Rabai! Salve, meu amigo Marlos. Boa tarde, quase boa noite. Grande advogado, advisor em matéria de direito corporativo, compliance, estruturação de negócio e inovação. Mais do que tudo, meu amigo fraterno, e eu estava fazendo uma menção aqui, você ouviu aí, ao José Renato Sela, que é o rei das lives. Ele não gosta de fazer live, fala mal das lives, diz que as lives não servem para grande coisa, mas participa de inúmeras, dá shows nas lives dele e, mais do que tudo, nos apresentou e nos tornou amigos. Então, um salve ao José Renato Sela e um salve a Gustavo Rabai. Seja bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Marlos. Uma alegria enorme estar aqui contigo, encontrá-lo aqui, ainda que virtualmente, nesse final de tarde e noite. Aqui de João Pessoa, a gente já vê o sol se pondo, né? Que você sabe que o dia amanhece 5 e pouco da manhã, 5h20, agora já está se pondo o sol, né? Então, estamos no início da noite e, né, com o crepúsculo, a ave de Minerva sai para fazer seu passeio. A gente tem que receber aqui os influxos do conhecimento dos nossos amigos Marlos e do Zé Renato, que eu estou vendo aí participando de todas as lives. Ele fala que não gosta, mas ele participa de todas. Ele até respondeu aqui que ele é capaz de entrar, ele disse aqui. Então, Zé, se você quiser, pede passagem e entra, porque as lives do Rabai são super dinâmicas, as minhas também. Esses dias eu entrei numa live de madrugada, o Rabai estava conversando com um monte de gente, me convidou, entrei, batemos um papo. Então, Rabai, eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse para a nossa turma. Eu já te apresentei formalmente
Mas eu queria que você falasse da tua trajetória, como que você chegou até esse momento que você está vivendo, do teu escritório em João Pessoa, dos teus projetos. Contasse um pouco da tua história, que é muito bacana. Eu queria que as pessoas ouvissem de você. Olha aí. O Zé Renato está dizendo que só entra se for obrigado, né? Vai ficar de espectador. A gente consegue uma ordem agora mesmo, coercitiva, né? Vamos conseguir aí uma condução à live, né? Uma condução coercitiva à live. Bom, o Zé Renato é o responsável por nos apresentar, é um amigo muito querido, é um irmão que eu tenho, né? Estamos tendo aí a presença também de vários amigos queridos, como Hamilton Calazans, um dos bravos nomes da resistência jovem hoje, do combate à corrupção. Acabou de publicar um livro, foi responsável também por um evento que fizemos há pouco com a professora Susan Rose Ackerman, lá da Universidade de Yale, que é uma das grandes referências que temos nesse tema de combate à corrupção. Mas, respondendo de forma muito singela, né, ao que perguntou o Marlos, eu sou aqui da terra da Juliette, né, Marlos? Sou aqui de João Pessoa, da Paraíba. Hoje em dia a gente pode ter a titulação que for, nós podemos ter a história, a trajetória que for, o pessoal quer saber, você é lá da cidade da Juliette, e quase fui professor dela, né? Ela foi aluna lá da Universidade, da Federal, eu sou professor da Federal já há alguns bons anos, né? Quase 20 anos aí, para entregar logo a idade. Eu me formei ainda muito cedo, né? Lá pelos idos de 99. Em 2001 tive a oportunidade de conhecer o Zé Renato num evento com o grande Miguel Reale, e aí mudou minha vida, né? Isso aí mudou minha vida. Fui, então, para o caminho da filosofia do direito, fiz mestrado na UFPE com o querido amigo João Maurício Adeodato. Em seguida, me mudei para Brasília, onde fiz doutorado na UNB. Lá tive a oportunidade de advogar, também tive a oportunidade de ter contato, né, com as instituições da República. Foi muito bom para ampliar esse horizonte da cidadania mesmo. Mas o fato é que eu tive uma mudança no curso, na trajetória profissional, no qual eu saí de uma advocacia mais voltada para questões de direito público. Eu tive essa visão, né, de uma advocacia de direito administrativo mais voltada para servidores públicos no início de carreira. Tive um foco mais em relação a direito constitucional, ao estudo mesmo de temas clássicos, né? E de uma hora para outra eu resolvi estudar questões mais contemporâneas como direito digital, inclusive sobre a influência do próprio Zé Renato. O Zé Renato é um dos pioneiros na temática da inteligência artificial no direito, para quem não sabe. E disso surgiu grandes amizades, como Danilo Doneda, que é outro amigo nosso em comum, que vou fazer algumas menções também aos dois hoje ainda. E, nesse sentido, foi chegando até uma visão mais corporativa, né? As demandas que chegavam no escritório, àquela altura, já não eram mais voltadas para o direito público e nem eu tinha mais interesse em continuar com a advocacia tradicional. Sempre teve aquela visão de que o Poder Judiciário estava muito engessado, a gente perdia muito tempo, muita energia com uma advocacia tradicional, e foi aí onde eu parti para tentar inovar. Como o direito digital ainda não tinha tido esse boom, uma das áreas que, olha aí, nosso querido Rômulo Paletó, meu sócio, amigo e irmão, grande Rômulo. Salve, Rômulo! Vamos! O Gabriel, tudo bom, Gabriel? Gabriel Eduardo, também querido amigo aqui de João Pessoa. E aí, pessoal, a verdade é que tivemos um contato com essa área de anticorrupção, né, de compliance, por meio da vida acadêmica. A trajetória acadêmica me levou a estudar isso do ponto de vista teórico, e foi quando aconteceu. Eu imagino que para o próprio Marlos, isso também é algo que convergiu bastante, né? Uma pesquisa acadêmica que, no momento em que a lei anticorrupção efetivamente começa a ser aplicada, a gente tem um cenário de operações da Polícia Federal, né, desse grande momento vivido relacionado a subir a barra, né? A gente pode falar em aumentar aí a qualidade dos marcos normativos, mas tivemos também muitos backlashes, muitos retrocessos, e, nesse sentido, as empresas começaram a demandar mais atenção para a questão do direito preventivo, de uma advocacia preventiva, e o compliance estava aí no coração, né, desse horizonte. E aí a gente acaba que se especializou praticamente nessa temática, né? O Rômulo, por exemplo, ainda
trabalha muito nessa frente da defensiva, né, de uma advocacia ainda tradicional, do criminal, que, como você sabe, não tem como mudar muito, ainda que a gente tenha investigação defensiva, temos alguns instrumentos aí talvez mais contemporâneos, mais tecnológicos para o direito penal, mas o fato é que o direito penal ele permanece ainda de uma forma muito tradicional. Mas as outras áreas do escritório a gente teve aí a chance de modernizar, então hoje a gente lida com questões relacionadas a M&A, a direito societário propriamente, consultivo de estruturação de negócios, compliance para startups. E aí que entra aí que entra o Compliance Academy, que é a academia do compliance, Rabá, e o teu Legal Mind entra também nesse cenário dessa inovação tecnológica que você se deparou? Exatamente. A partir de 2017, a gente teve muita essa imersão com o ecossistema de startups e com essa própria confluência da inovação. E eu vi uma oportunidade de somar as paixões, né? Eu acho que o grande desafio da vida da gente é sempre combinar as paixões. Então, eu consegui, de alguma maneira, promover um diálogo do direito com a inovação, mas do ponto de vista prático. A Legal Mind surgiu como uma espécie de escola digital no qual a gente debate os temas que os alunos não tiveram oportunidade de ver na faculdade, como inteligência artificial, direito para startups, o próprio compliance, temáticas de negociação. E foi evoluindo também, paralelamente, a questão dos treinamentos corporativos em compliance. E como havia uma demanda muito grande para isso e novos profissionais chegavam ao mercado, então nós formatamos também a Compliance Academy como um braço mais voltado mesmo à qualificação profissional do compliance. E é bom que a gente está vendo aqui na live, eu vi por aqui passando, Arlene Sacco, que é uma querida colega de Brasília, Luciana, colegas que foram, o próprio Hamilton, que foram alunos, né, da Compliance Academy e hoje nos dão o privilégio de serem também professores, né? Então isso é muito legal. Nós temos aí colegas que, ano passado, estavam fazendo uma transição de carreira. Olha aí, Arlene. Tudo bom, Arlene? Estavam fazendo uma transição de carreira para abraçar esse mundo do compliance, da legislação de proteção de dados, a conformidade à LGPD, que demanda muito esforço, demanda muitos profissionais no mercado, é uma área extremamente aquecida, e aí que bom que a gente pôde aí convergir essas áreas de conformidade, compliance digital, para os interesses da Legal Mind, da Compliance Academy, e a gente vem fazendo aqui esse trabalho, né, de formiguinha, ainda muito focado no Nordeste, viu, Marlos? Mas a intenção... Isso que eu ia perguntar, como é que a gente faz, porque essa ideia do Legal Mind, para mim, é fantástica, que é oferecer para os alunos aquilo que a graduação acaba não oferecendo. Por exemplo, hoje eu fico pensando no direito penal, técnicas de negociação. Quer dizer, hoje nós sabemos aí que 90% dos tipos penais, eles são passíveis de um acordo. E este acordo, nós não somos ensinados. A graduação ainda não conseguiu modificar, muito amarrada, etc. E ela não conseguiu modificar. Então, os alunos saem formados sem nenhuma técnica de negociação. Isso poderia ser oferecido no Legal Mind? É esse tipo de coisa que se oferece? Como que a pessoa participa disso? Acho que isso é uma ponte bacana, hein, Rabai? Muito bom, muito bom. Na verdade, na Legal Mind a gente tem, né, um professor que é destaque nessa área de negociação, que é o André Cabral. André Cabral é um colega da UFPB também, né? A gente, mais uma vez, né, entregando a idade, nós temos aí quase 20 anos de Universidade Federal, né, como professores. André sempre teve uma trajetória paralela, né? A gente sempre andou junto ali na advocacia e também no ensino. E a partir de 2017, 2018, com essa confluência, né, de assessoria jurídica para startups, assessoria em M&A e também um trabalho de compliance, que ainda era muito verde aqui na região, né? Hoje a gente tem o orgulho de dizer que praticamente o escritório todo é consultivo, mas naquela época a gente olhava para essa área e dizia, será que vai dar, né? Será que a gente tem espaço para crescer aqui? E André abraçou, juntamente com o Cláudio Quila, o Cláudio Lucena, que é outro querido amigo nosso, do Zé Renato, do Danilo Doneda, hoje também conselheiro do Nacional de Proteção de Dados, também membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, conselheiro. Tivemos aí essa chance de oferecer cursos, eventos e agora, mais destacadamente, mentorias. Nós temos hoje uma comunidade e o André é a pessoa responsável por toda a área de negociações. Porque hoje já tem uma especialização na área de negociações.
Nós temos a arte da negociação, os fundamentos, a metodologia Harvard, mas nós temos também a negociação voltada para a área de M&A, área de fusões e incorporações empresariais, e, como você falou, também negociações dentro dessa parte da advocacia criminal, da investigação defensiva, mesmo do processo de discovery, ou mesmo da própria questão dos termos de colaboração. E é um dos nossos parceiros aqui, é o Gabriel Bulhões, nessa temática. Então, quem quiser, pode seguir a Legal Mind, buscar informações. Nós estamos hoje sem oferta de um curso ativo, eles estão sendo gravados, nós estamos oferecendo sempre um calendário de cursos ao vivo também, mas as mentorias, elas ocorrem de forma permanente. Então, por exemplo, eu estou acabando um ciclo agora de mentoria para jovens advogados que queriam escalar a sua advocacia. Então, a gente usou bastante técnicas de growth hacking, inovação realmente de fidelização de clientes, de captação, mais voltado mesmo para o início da advocacia. E a gente está tendo agora a execução de um curso de compliance, o curso básico de compliance, e proximamente nós vamos anunciar novas turmas da Compliance Academy e também novas turmas de cursos que são voltados para compliance financeiro, compliance digital, compliance ambiental, compliance público e temas assim mais setoriais. Então, até mesmo, olha, já nos encomendaram na Compliance Academy, Malus, um curso sobre conformidade para exchanges de criptoativos. Olha que legal isso. Muito bom, esse curso muito bom. Vai ser quase um in-company, sabe? Vai ser um pequeno grupo de alunos. Legal. Então fica a dica para todo mundo que está nos acompanhando, siga lá o Instagram do @Gustavo Rabai, do Legal Mind, do Compliance Academy, que inclusive está na nossa logo de divulgação de hoje. Você que está assistindo ou vai assistir depois, também fica convidado a seguir as redes e ver esses cursos todos que o Rabai está oferecendo, que eu recomendo e que vale a pena você participar. Rabai, eu também recomendo aproveitar para fazer um marchand aqui super legal do projeto Anjos Noturnos. É um projeto que acontece aqui em Curitiba, todas as sextas-feiras. A Sandra Silveira, advogada, @Sandra R. Silveira. O Luiz Roberto vai colocar agora nos nossos comentários. Anjos Noturnos tem aí um Pix com R$ 68 por mês. Quem está nos acompanhando pode ser padrinho e participar dessa doação de alimentos para moradores de rua. Estamos entregando já 350 refeições toda semana e agora estamos buscando os padrinhos para não ficar na correria toda semana atrás de dinheiro. Então, é um programa super legal, Rabai, que acontece aqui em Curitiba. Quem está no Brasil inteiro, se quiser colaborar com a gente, já está entrando o Pix aí que o Luiz Roberto está colocando. Pode seguir a Sandra R. Silveira nas redes e participa conosco dos Anjos Noturnos, que vale a pena ajudar o próximo. Rabai, vamos para o nosso tema depois dessa... Oi? Se puder até deixar também o arroba dela aqui, eu acho legal. @Sandra R. Silveira. O Luiz já vai colocar para nós. Maravilha. Aí, ó. Tá aí, ó. Vamos ajudar o Projeto Anjos Noturnos da nossa amiga @Sandra R. Silveira. Quem quiser conhecer e ajudar, segue ela e faz um Pix para o CPF 519 e tal, segue. Qualquer valor é bem-vindo. Se quiser ser padrinho, R$ 68 por mês, muda a vida das pessoas. Valeu, turma. Rabai, vamos para o nosso tema. Quando você me sugeriu o tema, eu falei... Olha só, quinta onda do compliance, aonde nós estamos caminhando. Então me explica essa confusão toda que o compliance está virando um tsunami. Quinta onda já é um tsunami. É muita onda. Espero que Luiz, corrige lá o... Desculpe te interromper, Rabai. Corrige lá o R da Sandra com 2 R's. O Luiz já vai postar de novo. Obrigado, Sandra. Parabéns pelo teu trabalho. Vai de lá, Rabai. Vamos lá, Sandra... R. Silveira. Então, pessoal, espero que esteja tudo bem lá nas Ilhas Canárias, né? A população toda não tenha sido afetada. A gente soube, né, que teve muito prejuízo lá, material, mas espero que não tenha tido maiores consequências, né? Nós tivemos, inclusive, a falta de compliance de governantes locais que disseram isso vai ser bom para promover o turismo, um vulcão em corrupção. Olha aí a falta do compliance, né? Mas, com tantos abalos sísmicos, com tanta movimentação, a gente tem receio mesmo de que ocorra um tsunami. Mas aqui eu poderia arriscar que a gente está falando de um tsunami do bem, né? Um tsunami da conformidade. Eu acho que a palavra-chave
que a gente vai utilizar é a palavra integridade. A quinta onda tem muito a ver com uma planificação da cultura de integridade, da era da integridade, mas, sobretudo, com conformidade, porque talvez seja o passo decisivo para a gente ir diretamente para esse ponto final, né? Então, mas para fazer um roteirozinho histórico aqui, dizer cada uma das ondas, né, de uma forma muito resumida, a gente está percebendo uma mudança e eu estou fazendo isso de uma forma muito empírica, né, uma observação empírica, com um olhar um pouco lá fora, né, no direito e na administração, lá em todos os países, né, no contexto internacional, mas muito mais com vistas ao que a gente vê aqui no Brasil, né, pelo menos da evolução desses temas, compliance e gestão responsável, porque eles acabam se articulando. E aí eu não estou nem incluindo governança corporativa, estou falando de gestão responsável. A gestão responsável, ela presume a conformidade, né, o compliance, ela presume uma priorização dos riscos, uma boa gestão de riscos, uma boa avaliação de riscos, bons instrumentos de controle interno, bons instrumentos de auditoria, né, mas, sobretudo, a perspectiva de disseminação da cultura de integridade. Mais vale um ambiente íntegro do que simplesmente executar códigos de conduta, executar políticas setoriais dentro da empresa para dar uma conformidade, para dar um ar de conformidade. E foi assim que começou o compliance. Foi assim que começou a ideia da gestão responsável. A gente, na verdade, pode falar que a primeira onda ela não é normativa. Eu acho que na evolução que a gente pode perceber, mais uma vez falando do ponto de vista empírico, né? Eu diria, e eu vou falar 5 ondas, mas poderiam ser 4 ondas, né? Não tem nada muito rigoroso ou científico. Mas, para não ficar naquela coisa da advocacia 4.0, indústria 4.0, vamos meter aqui uma quinta, né? E, de fato, a gente tem ciclos, mais ciclos. Eu sou do teu time, Rabai. Esses dias eu fui fazer uma live com o Alexandre Moraes da Rosa e a gente ia falar sobre advocacia 3.0. Falei, Alexandre, 3.0 já ficou, mete um 5.0 aí que é melhor que 3.0. Ele falou, boa ideia e fomos para o 5.0. Estou falando já do 10.0, se brincar, né? Mas o fato é que a primeira onda ela está muito mais associada à questão da gestão, né? Das boas práticas, da qualidade total. Não sei se você lembra, mas se falava bastante nessa questão nos anos 80, nos anos 90, sobretudo nos anos 90, eu já era atento a essas temáticas, se falava muito de qualidade total, né? Se falava muito de 5S, se falava muito, né, nas empresas, nas organizações, de cuidado com a gestão, né? Um cuidado maior, no sentido mesmo de saber quais são os processos, uma preocupação com o mapeamento de processos. Eu elenquei aqui alguns pontos. O compliance e a governança corporativa praticamente são a mesma coisa. O compliance, na verdade, ele é fruto da economia, né? Muita gente acha que compliance é um tema essencialmente jurídico, mas não é. Ele veio da economia, nas suas origens, e depois ele passou a ser domínio da ciência da administração. E mais recentemente, se a gente falar, a partir dos anos 90, com a disseminação do FCPA no mundo, e a criação das leis anticorrupção mundo afora, inclusive a nossa, em 2013, o tema ficou muito sob a jurisdição, né, por assim dizer, dos juristas. Né? Ficou um tema muito jurídico. Porque, como envolve muitas normas, muitos estándares normativos, regras, é um cenário comum para todos nós, é um cenário mais, eu diria, mais familiar. Mas nem sempre foi assim. Né? A compliance e governança corporativa, eles, num primeiro momento, na primeira onda, são convergentes. Olha aí o Cláudio Kila entrando aí. Falamos sobre ele agora há pouco. Fizemos uma homenagem a você, Cláudio, ao Zé Renato. Verdade. E ao Toneda. Seja muito bem-vindo. Também Legal Mind também, um fundador da Legal Mind. E assim, a preocupação era, de fato, com o mapeamento dos processos, né, das empresas, a qualificação dos fornecedores, mão de obra interna e rotinas para assegurar padrões de qualidade em níveis globais, internacionais, né, uma busca incessante em relação à qualidade, excelência, foco no cliente, aquela história dos focos nos resultados, aquele beabá corporativo que a gente viu, mas é um modelo de conformidade orientado pela gestão. Ele não é voltado para esse aspecto normativo que a gente vê hoje. Então, essa primeira onda, ela é muito mais naif, ela é muito mais voltada para demonstrar internamente que a empresa está de acordo com sua missão, seus valores,
com sua visão, né? E a palavra-chave aí é exatamente a incorporação desses valores, né? Sem muitos regramentos instrumentais, governança, auditoria, não há uma profissionalização da gestão. A gestão responsável, ela é consequência das ações em si, mas não há como preconizar aquilo que não é efetivamente estruturado. E um problema sério é que a gente vive isso no Brasil, essa profissionalização muito a cargo da FGV nos anos 80, até os anos 90, era o predomínio do lucro. Ou seja, compliance, nessa época, ainda nos albores, era visto como setor de prevenção ao lucro. O compliance é a roda presa, né? Olha aí, queridos amigos, Zé Renato, né? Olha aí, Hunters LGPD, Elvis, sejam bem-vindos. Fabiola também, que foi da Compliance Academy. Fabiola hoje está... Eu acho que é a Fabiola, não sei se é a Fabiola Mota Alves, mas nós temos uma homônima que foi aluna da Compliance Academy, que hoje reside na Suíça, que ela exerce a função na Suíça. E aí a gente tem uma segunda onda. Qual é essa segunda onda? Rabai, antes de você entrar na segunda onda, vou dar um pitaco aqui concordando com você, e isso é muito interessante e muito importante. Tenho insistido com as pessoas nisso também. O compliance não é jurídico, né? Quer dizer, nós da área jurídica, a gente tem uma verdadeira fixação de achar que o mundo gira em torno da gente. Mas, na real, o compliance ele envolve todas as áreas que uma empresa possua. Portanto, nós estamos falando da área contábil, estamos falando da área financeira, estamos falando da área de recursos humanos, estamos falando da área administrativa. O compliance envolve todas essas áreas. E o Rabai matou a charada quando ele fala aqui dos marcos legislativos, porque com essa normatização toda, a FCPA nos Estados Unidos, a lei anticorrupção britânica, a nossa lei anticorrupção no Brasil, a gente acabou trazendo esse tema para dentro do jurídico como se nós fôssemos os responsáveis pelo compliance. Mas isso não corresponde à realidade. O compliance, como o Rabai colocou, ele está em todas as áreas da empresa. E ele, nessa primeira onda, traz para nós, e isso eu também estou de acordo, essa incorporação das boas práticas da empresa. E lembro quando eu fui numa das palestras de compliance em Londrina, aqui no Paraná, e um senhor de certa idade me disse, a minha companhia tem mais de 70 anos, e quando eu assumi a companhia, meu pai me entregou um livro, que era o Código de Ética da companhia. Então, esse Código de Ética eu entendi que é o que a gente chama hoje de compliance. E eu falei para ele, é isso mesmo. Então, aqui, ó, tá a primeira onda que o Rabai falou. É a empresa incorporar as suas boas práticas de integridade, que são nada mais, nada menos do que aquilo que antigamente se chamava do Código de Ética, normas de conduta, enfim, cada empresa chamava lá do que achava melhor. Então, golaço essa primeira onda. É perfeito, Marlos, é isso mesmo. Essa primeira onda é, como eu disse, é um modelo não normativo, né? E até hoje nós temos profissionais brilhantes, né? Para quem ainda está chegando, para quem ainda não se apercebeu da grandeza disso, dessa escala de grandeza, nós temos brilhantes profissionais. Agora mesmo está falando com uma profissional que vai nos dar uma aula em breve, que sequer são da área jurídica, não tem formação jurídica, né? Mas a ideia é exatamente de você ter o compliance para não precisar do jurídico, né? Claro que nós, advogados, vamos ter uma facilidade maior de compreender esses fenômenos associados aí a modelos normativos, né? Mas a segunda onda, o modelo normativo ainda não toca. Na segunda onda, a gente está falando da conformidade no plano de uma profissionalização dos métodos e a chegada da responsabilidade social corporativa. Então, para a continuidade dos negócios, mais uma preocupação mesmo de continuidade, né, dos negócios, as corporações elas passam a ter uma consciência mais ampla do impacto de uma desconformidade, de uma irregularidade, né, de uma falta de balanço contábil, né, da desconfiança do público, de problemas regulatórios, de problemas também jurídicos, né, dentro de um plano já judicial. E aí se eleva a excelência num novo patamar, mais preocupado com o que o mercado exige e com eventuais problemas, né? E que aí o setor financeiro, por exemplo, já era um grande alerta, já era um grande sinal de alerta. O mercado financeiro passa por isso, porque as fraudes financeiras aí nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente tem um grande caso da Enron. Esses casos sinalizam para uma necessidade de profissionalização e aí os escândalos começam a incomodar, né? Ou seja, aí você vai ter
mais exigência mercadológica, mais controle normativo ou controle de autoridades. Tá? Nós já tínhamos aí, desde 77, o FCPA, que eu fiz menção no início, o Marlos também falou. Por que é importante? É porque é uma espécie de modelo de combate à corrupção em todo o mundo. É uma legislação norte-americana, estadunidense, que vem sendo atualizada e vem sendo considerado um paradigma para a implementação dos chamados pilares da integridade num programa, num plano de conformidade empresarial. Então, nessa toada, os escândalos começam realmente a incomodar, mas o foco das empresas é crescer ordenadamente e cumprir metas, objetivos associados aos seus valores. Ou seja, é um momento em que ainda se preocupa, a organização se preocupa ainda mais em incorporar seus valores, em fazer valer a sua visão de mundo, mas torna mais comuns as auditorias, elas estão cada vez mais importantes e frequentes, e os métodos e ferramentas passam por maior sofisticação. Ou seja, a palavra-chave aqui é a metodologia. Certificações e ferramentas como Six Sigma, ciclos PDCA, né, que é o ciclo de planejar, fazer, depois checar, né, corrigir mesmo, né, e agir. Né, e assim você tem também auditoria de sistema, metodologia TQC, metodologia para um lado e para o outro. Há uma preocupação com o social e em subir cada vez mais a barra de excelência empresarial, mas o foco permanece no lucro. Então, se você inclui a ideia de responsabilidade social corporativa, e eu diria que na segunda onda ela é mais evidente, porque você não está falando de algo muito recente, você está falando de algo que Henry Ford já aplicava com relação aos seus funcionários. Uma primeira ideia de responsabilidade social corporativa foca nas pessoas intimamente ligadas às empresas. A gente vai ver que na quarta onda, isso expande para um ambiente fora da corporação, fora da organização. Ou seja, oferecer ensino para adultos dentro da empresa é um foco na responsabilidade social corporativa, na responsabilidade social empresarial. Porém, numa agenda que a gente vai chamar de ESG, que a gente vai falar mais à frente, o foco não é nos funcionários da empresa, mas numa comunidade, na sociedade, na justiça social, com relação aos direitos humanos. Então, nesse momento, mesmo com a segunda onda, subindo a barra e criando metodologias, associando aí a necessidade de auditorias e dar maior transparência aos negócios da empresa, e trazer também uma mensagem de responsabilidade social empresarial, que já vinha de antes, mas recrudesce, ainda permanece o foco no lucro. Ou seja, eu tenho que ter responsabilidade social empresarial para prestar contas e manter o negócio ainda muito de pé, né? Ou seja, não é uma preocupação geral, como hoje se exige aí dentro da agenda ESG que a gente vai falar. Agora, na perspectiva da terceira onda, é basicamente aquilo que a gente conhece no dia a dia da gente. Então, a terceira onda é muito mais fácil de conversar, muito mais fácil de falar. Antes da terceira onda, interrompendo o Rabai aqui, dizer para quem chegou depois que eu estou conversando com o Gustavo Rabai, diretamente de João Pessoa. Se vocês olharem o fundo dele, já é noite escura lá e não tem fuso, mas o sol nasce mais cedo e se põe mais cedo do que aqui em Curitiba. É interessantíssimo. Como é interessante o tema que nós estamos tratando hoje, que são as 5 ondas do compliance e da boa gestão. Passamos pela primeira e pela segunda onda, estamos entrando na terceira onda. Se você está curtindo, manda o coraçãozinho aqui. Se você está gostando, manda um aviãozinho para os teus amigos. Zé Renato, vale a pena você mandar um aviãozinho para a turma aí também. Zé Renato é que apresentou eu e o Rabai. Nós somos amigos por conta da apresentação que ele nos fez. Ele só vem obrigado para as lives. A gente não conseguiu eliminar de condição coercitiva para ele vir à live. Então fica um abraço nosso para ele. E o Rabai agora vem com a terceira onda. Eu vou ver se eu tenho alguma foto aqui comprometedora dele, que já tem até, pelo menos, esteja prestes a prescrever, para que a gente possa, eticamente, né, convocá-lo aqui, né, e intimá-lo para participar aqui, né, de uma forma coercitiva, né, Zé? Mas chega junto, mesmo que seja para saudar aqui todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer, um privilégio, né? Seria assim, tirar na Mega Sena ter o Zé Renato numa live. Mas realmente o passe dele tá caro, viu, Marlos? Caro. Caríssimo. Como você falou aqui, tá noite já.
e eu tive que fechar a janela aqui, as portas todas, porque o calor, porque o barulho aqui é insuportável, e ficou já quente, a gente já está aqui no calor do verão também, então vocês estão ainda pegando um friozinho aí. Aqui, gente, está 30 e poucos graus, está assim, uma coisa absurda, né? Mas olha só, terceira onda é mais simples de explicar porque é o nosso modelo normativo anticorrupção, né? São os marcos anticorrupção, os marcos normativos da integridade que inundam, né, a prática profissional do compliance, aí que a coisa ficou mais jurídica, né? A gente tem a expansão global de mecanismos anticorrupção, o FCPA já existia, como eu falei, nos States, né, para o mundo, se aplicando a qualquer negócio que envolva cidadãos e empresas americanas. Mas, além disso, nós temos a aprovação também da Lei Sarbanes-Oxley, a SOX, que, entre outras coisas, ela exige um aprimoramento muito objetivo das empresas. As empresas, para estarem em conformidade junto aos órgãos reguladores norte-americanos, elas têm que passar todo o seu controle contábil e financeiro por uma peneira de transparência tecnológica. Ou seja, os setores de TI têm que começar a cumprir certas regras de compartilhar dados que hoje se equivale à nossa relação com o fisco, né? Com o Tesouro Nacional hoje, com a Fazenda Pública, que a gente tem no Brasil, com sistemas, né, do Exped, de toda a parte de compliance fiscal que as empresas hoje acabam também fazendo, até a título de planejamento tributário, né? Então, isso vai ser algo que nos Estados Unidos ainda nos anos 90 começa a recrudescer, e a gente vê isso claramente com o caso Enron. Depois do Enron, a SOX é aprovada, a Lei Sarbanes-Oxley, e a gente tem o COSO, que é uma entidade multinacional independente, estabelecendo as regras, as metodologias para que as empresas façam a prevenção de risco e passem o recibo. Olha, a gente fez assim, nós auditamos assim, esse é o sistema que a gente... O sistema que a gente está utilizando está de acordo com a normativa do COSO, está de acordo com as exigências da SOX, e aí a gente vai entrar no mundo que a gente pode chamar de panóptico, né? Para as empresas, o controle vai ser panóptico, você vai estar controlando tudo de todos os lugares. Isso dá, de certa forma, uma certa tranquilidade. Claro que existe a fraude, claro que vai existir a forma de burlar, mas a barra, mais uma vez, sobe, e a gente tem reflexos disso, como você falou, no Reino Unido, né, com o Bribery Act. Bribery Act é considerado a lei do suborno, né? A lei do suborno do Reino Unido, ela é considerada talvez a norma mais rigorosa, né? Até porque se você não tiver cuidado com relação aos terceiros da cadeia de valor, pode gerar prisão, né? Pode haver sanções mais drásticas, mesmo quando você não objetivamente, você não é diretamente envolvido no ato de suborno. E no Brasil a gente tem em 2013, com a regulamentação em 2015, a lei 12846, que é a nossa lei anticorrupção empresarial. Aí sim começa a se falar, né, de preocupação das empresas com compliance, porque, objetivamente, se você tiver um ato lesivo à administração pública, você já tem uma responsabilização direta do ponto de vista administrativo, com um processo de responsabilização que pode culminar aí com uma multa de 20%, até 20% do faturamento bruto anual. Ou, se não puder ser mensurado, de 6 mil a 60 milhões, né, de reais. Só para vocês terem uma ideia, houve dois casos recentes, né, que foram publicados no mesmo dia, ano passado, que foi o caso Madeiro, uma multa de 400 mil reais, e uma multa da Vivo, de 45 milhões. Só que detalhe, o da Vivo foi na gradação de 0,1% do faturamento bruto anual da Vivo em 2018. Ou seja, ao término do processo, se chegou à conclusão de que deveria se aplicar o patamar mínimo. Nos parâmetros de avaliação do decreto, que regulamenta o decreto 8420, a Vivo basicamente foi apenas negligente, né? Ela só cometeu um deslize ao conceder ingressos da Copa do Mundo para funcionários públicos, para servidores públicos, e a punição foi tão somente ali exemplificativa, 0,1% do faturamento bruto, culminou em 45 milhões, e também no dever de publicação da sanção nos portais de notícias, no próprio site, né, na própria página institucional da Vivo. Logo quando você acessava o site da Vivo, durante 15 dias aparecia lá a decisão da CGU, logo na frente. Então, houve uma mudança de signos, sobretudo com a Lava Jato. A gente está vendo hoje desmoronar, né, todo o cenário, enfim, punitivo da Lava Jato, o aspecto criminal.
mas a gente viu muitos acordos de leniência sendo celebrados. Nós não temos muito, nós temos aí em torno de 13 acordos de leniência, no universo de 29, né, que tenham sido celebrados no âmbito do MPF, e só na Lava Jato foram 13 acordos de leniência. Então, você tem quase metade dos acordos de leniência celebrados no Brasil pelo MPF, você tem quase metade só no âmbito da Lava Jato. Me corrija se eu estiver enganado, Marlos, porque eu tenho certeza que você tem propriedade maior para falar sobre esses números do que eu. Mas acho que foi isso. Né? Então, a gente teve uma mudança de signos. Então, nesse momento, novas leis relacionadas à preservação da integridade corporativa, também que envolvam a questão do assédio, combate ao assédio moral, assédio sexual, as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, elas também são renovadas. Em 2012, nós tivemos a atualização da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. As técnicas de PLD são otimizadas por meio do ENCLA, né? A gente tem aí essa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, com vários órgãos envolvidos como força-tarefa para melhorar o controle, né? E a gente, obviamente, que teve alguns retrocessos por algumas decisões judiciais, pela diminuição do COAF, mas no final do dia nós tivemos aí sim uma preocupação maior com essas temáticas, que são muito ligadas à antifraude, à anticorrupção, né, a combate do financiamento ao terrorismo. Enfim, a palavra-chave nessa terceira onda é que a cultura da integridade e da diversidade, além de ser algo comum na gramática empresarial, ela passa a ser um requisito para a sobrevivência no mundo corporativo, porque aí você tem exigência contratual, exigência regulatória, e você tem também o risco de ter punição judicial ou administrativa, ou seja, as sanções ficam mais próximas do empresário, você tem mais consequências e você tem mais fiscalização. Aí foi quando realmente o universo profissional da gente ampliou-se bastante, né? E os advogados meio que colonizaram essa área, né? Você não concorda, Marlos, que a gente teve uma proeminência muito grande nos últimos anos nessa área? Exatamente. Quando há essa normatização que a gente passa a ter uma atuação, né? É nesse momento. Estou de acordo com você. Mas isso não é o compliance, porque ele não apaga as gerações, não vou nem falar em gerações, mas as ondas anteriores, as dimensões anteriores, por quê? Porque cada vez mais o consultor empresarial, os PMOs, né, os certificados, as pessoas com certificação de gestão de projetos, eles são cada vez mais necessários para que você tenha efetivamente uma cultura de integridade alinhada dentro das organizações. E aí, nesse momento, né, eu acho que a preocupação com o lucro ela é balanceada com a gestão da reputação. Vamos ser direto. Começa a ter medo, né? O medo passa a ser um elemento aqui presente, né? Há uma presença do medo. Na quarta onda, a gente tem a ascensão do compliance como área vital. Aí a gente já está percebendo quais são as repercussões dessa mudança de foco, dessa evolução das técnicas, das primeiras punições, do impacto, né? Um balanço do impacto desse novo momento normativo vivido e de como a cultura está sendo assimilada pelas empresas em relação tanto a parte mesmo de cultura, de educacional, de informação, conhecimento, mas, sobretudo, em relação ao impacto normativo, a cumprir as formalidades legais. Nesse caso, o compliance passa já a ser uma exigência regulatória ou contratual trivial. Eu acho que é esse momento que a gente, né, na quarta onda, a gente está nessa página, eu acho, né, é o momento que a gente deve estar vivendo. E há uma crescente preocupação com ferramentas de integridade, e o aumento da transparência é uma consequência natural da transformação digital radical, né? Isso é uma coisa evidente. O rei está nu, né? Quem é o rei? Não é o CEO da empresa, são somente, é um influenciador digital que faz a propaganda de uma marca, um político que está associado com uma determinada bandeira. Então, todas as pessoas passam a ser alvo, né, de uma reprovação social, de um julgamento social, que implica aí também no cancelamento, e os consumidores ficam muito mais agressivos em relação às marcas, né, ao que representa uma organização, what it stands for, né, ou seja, o que o Carrefour pode tirar de aprendizagem dos episódios no qual ele se envolveu como organização.
que tem que subir muito mais a barra ainda da conformidade e prevenir melhor o risco, porque gestão de risco é isso. A gente gerencia o risco para não ter que gerenciar a crise depois, né? Então, eu acho que é isso. O risco concretiza nessa mais. onda que... Desculpe, vai lá, Rabai. Não é isso. Eu acho que o risco aí passa a ser algo concreto. E aquilo que antes era ameaça de crise passa a ser algo cotidiano na vida das empresas, porque é um controle social maior, né? O cidadão está com o telefone na mão, filmando tudo. Acontece uma coisa durante uma reunião do conselho, do board, alguém já está vazando a informação para a imprensa. Olha, a Vale do Rio Doce teve aqui um e-mail que chegou aqui na diretoria de alguém denunciando desconformidade na barragem e o cara mandou encobrir a notícia, né? Então, isso... Na Netflix, você tem uma série que fala sobre fraudes da HSBC, né, da Volkswagen, a fraude da fraude, que é o Dirty Money, né, no rastro do dinheiro sujo. Né, tem Dark Waters, que é um filme muito legal na Prime. Então, fica tudo assim. Meio que o tema corrupção e o tema falta de integridade, falta de cuidado com as boas práticas, passa a ser uma coisa trivial. Né? As pessoas começam a falar sobre isso. Mas eu ia falar e aí que entra nessa onda LGPD? Sim, sim. Aí você tem a privacidade, da privacidade a proteção de dados pessoais, né? Como fala o Danilo Doneda na sua clássica obra aí, já está na 3ª edição, salvo engano, mas em 2006 o Danilo Doneda já publicava essa obra como um dos pioneiros no Brasil. Então a gente tem uma preocupação maior com a privacidade, porque nós estamos diante de um mundo cada vez mais tecnológico, transparente, né? Um aquário. E aí essa preocupação ela é paradoxal, porque isso é bom para fins de controle, de accountability, de transparência, mas, por outro lado, expõe muito cada um de nós, homens mortais, pessoas comuns, né? E isso, ao invés de fragilizar, deve ser usado como uma nova ponte para direitos. E aí os direitos do titular de dados, como cidadão, passa a ser uma nova tônica. Aí você tem a nova legislação, acho que mais de 100 países hoje, nós estamos aí caminhando para quase 80% do globo com leis de proteção de dados e nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados desde 2018, com a vigência progressiva a partir do ano passado e agora efetivamente, né, com 2020. Ó, a Carmen está mandando aqui uma mensagem super importante. Quem assistiu hoje o depoimento na CPI sobre a atuação da Prevent Senior saberá o que é, talvez ela queira dizer, né, o que é não compliance. Né? A gente entende muito mais... Eu vou ser bem o André Malraux. O André Malraux sempre falava isso. Olha, eu não sei muito bem o que é dignidade humana, mas eu sei o que é humilhação, né? Então, eu não sei muito bem o que é conformidade, o que é ética, mas eu olhando para a Prevent Senior e olhando para esse governo, eu sei o que é não conformidade, eu sei o que é não integridade, né? Então, é a negação, negacionismo também da integridade. E isso não tem mais espaço no mundo que a gente vive. E esse caso está cada vez pior, né? Porque além das mortes não relatadas de Covid, né, também com o uso de cloroquina, nós tivemos aí pessoas envolvidas diretamente na divulgação do tratamento precoce, aquele médico Anthony Wong. Fiquei sabendo que ontem ele faleceu e passaram aí mais de 100 dias tentando encobrir, né, a razão da morte. Então, tem muita coisa que ainda vai ser julgada pela história, né? Muita coisa que ainda vai aparecer. Mas a Carmen trouxe um exemplo que traz isso muito claramente, né? E além da LGPD, nós temos também na 4ª onda um fenômeno muito interessante, que é trazer toda essa preocupação para a questão do mercado financeiro, para a questão do mercado do setor produtivo, que é a chamada Agenda ESG, Agenda ESG, como alguns preferem falar, que é o E de environmental, né, de meio ambiente, o G de governança e o S de social, de responsabilidade social. Com a evolução da responsabilidade social corporativa, agora a preocupação das empresas realmente comprometidas com essa agenda não pode ser mais o lucro. Ou seja, pela primeira vez, a reputação ou a imagem pública, a imagem social, a referência social, o nome, a respeitabilidade, o elemento empresa íntegra, passa a estar numa escala maior do que o lucro. Ou seja, a escala de grandeza mudou. A gente tem uma escala profana agora. A profundidade do bem, né? A gente tem que pensar, poxa, cara, a gente está cometendo um pecado aqui, né?
Nós não estamos olhando para o lado social, nós estamos olhando para o lado ambiental. E não é mais aquela coisa de proteger o meio ambiente da localidade, ou de oferecer ensino para as crianças, ensino, sei lá, de informática, robótica para as crianças, que são filhos dos funcionários. Mas tem que ver o todo. Se a gente fizer algo apenas para uma comunidade restrita, será que isso vai criar desigualdade também, né, no meio em que essas crianças vivem, que os adultos vivem? Então, a verdade, a preocupação é de fazer parte de uma rede colaborativa, de fazer parte de uma rede do bem, cujo impacto possa ser sentido num âmbito maior, com a preocupação voltada a direitos humanos, a justiça social e, efetivamente, a boas práticas para a sociedade e para o meio ambiente, que não fiquem apenas no discurso, né? Ou seja, não vai ter mais aquele somatório que tinha na segunda onda de, olha, eu só posso investir na responsabilidade social e empresarial se eu conseguir um retorno correspondente à adoção dessas novas práticas. Isso vai aumentar meu lucro ou isso não vai prejudicar minha rentabilidade, né, meus resultados? Então, essa conta já não pode ser mais feita. Por quê? Porque os investimentos não são mais em termos percentuais. Você investe naquilo que é necessário. Claro que existe ainda toda uma ótica de otimismo, né, mas a abundância não é algo que demanda potencialidades econômicas internas. Ela pode alavancar, né, causas sociais. Por exemplo, a Luísa Trajano é um grande exemplo nesse sentido, porque ela criou o Canal Mulher a partir de um caso de violência doméstica de uma pessoa, e ela acabou auxiliando inúmeras outras, sem necessariamente ter algum impacto financeiro para a sua própria empresa, né, para o seu próprio grupo econômico. Então, na verdade, quando você mobiliza, né, uma empresa, uma entidade com outras em torno de algumas causas, isso pode significar uma mudança cultural muito maior. Então, a agenda ESG, eu costumo dizer que ela promove uma revolução barulhenta, porque os indicadores econômicos, os indicadores para investidores, vai ser impactado profundamente pela adoção dessa nova agenda ESG, né? Essa nova agenda, então, do Environmental, Social and Governance, dessa ideia do ESG. Essa é a palavra de ouro do momento do compliance, ou seja, sua empresa tem compliance, né? Sua empresa tem um pilar ESG, então hoje já está começando a ser... Por exemplo, nós temos a Natura como exemplo de uma B Corp, né? Uma empresa B, uma corporação B certificada desde 2014, depois renovou em 2017. No mundo todo são poucas empresas que são certificadas com esse selo B Corp, mas as certificações de integridade e também de compromisso ético passam a ser uma ambição das empresas de uma maneira geral. E a palavra-chave, até para a gente poder sintetizar melhor, é o empreendedorismo com integridade. Essa é a palavra-chave. A preocupação com o lucro já cede consideravelmente espaço à construção da imagem social da organização, da corporação. Então, eu acho que essas são as 4 ondas que a gente passou, e aí, obviamente, que agora, para o final, fica a construção do que vem por aí, né? O quinta onda. O que é que você acha que é a quinta onda? Antes, Rabai, é interessante que quando o LGPD aparece aqui na 4ª onda, a gente enfrenta exatamente aquilo que a gente vem enfrentando em todas essas boas novidades que você vem chamando de corrente do bem, que é uma certa descrença de parte do empresariado. Então, hoje, boa parte acaba dizendo, não, a LGPD não vai pegar, a LGPD não vai funcionar. Nós já estamos aí com algumas empresas multadas com valores expressivos e ainda tem uma parte do empresariado que entende que esse assunto não vai pegar. Então, é importante esse tempo de maturidade, esse tempo de maturação, mas quando você apresenta todo esse percurso da primeira, segunda, terceira, 4ª onda até esse momento atual, em cada fase dessas nós tivemos pessoas entendendo que o compliance não ia funcionar, que a anticorrupção não ia dar certo, e hoje isso tudo é uma grande realidade, como a LGPD já é e será cada vez mais, sem dúvida nenhuma, né? E eu imagino que a 5ª onda traga tudo isso para o nosso, e espero que seja isso, eu realmente não sei, que traga isso para o nosso aspecto pessoal, que a gente possa evoluir enquanto ser humano, talvez colocar a nossa pessoa em integridade. É uma coisa que eu insisto muito nas nossas falas e eu queria ouvir você. É isso aí. Pronto. Já é isso aí.
já não precisa nem mais falar, né? Ou seja, você Não matou precisa. a charada. Matou a charada. Assim. Mostra o livro de novo aí. Você matou a charada. A gente está caminhando para a chamada Era da Integridade, como disse o Luiz Fernando Lucas. Né? Algumas pessoas perguntam qual é o futuro do compliance. Eu falei, olha, o futuro do compliance ele é tecnológico, sim, mas o mais importante é o elemento humano. Tá? Então, a gente pode falar no finalzinho sobre o uso das novas tecnologias do compliance, se houver tempo, mas eu acho que o foco nem é esse. Eu acho que o foco é, sinceramente, com relação à mentalidade, com relação à cultura. Né? Então, a quinta onda é como você falou, a integração da integridade. A integração como? Passando pelo ser humano, passando pelo homem, pelo nosso papel diante dessa mudança de signos. Né? Eu tiro muitas das lições aqui dessa quinta onda desse livrinho chamado Era da Integridade, do Luiz Fernando Lucas, que eu faço questão sempre de divulgar, sempre que eu posso, eu estou presenteando. Eu vou sequestrar o teu endereço com o Zé Renato para mandar também uma cópia para ti de presente. É um livro assim que Obrigado. Gosto demais do livro. Eu descobri o livro por acaso, né? Descobri numa livraria. Não conheci o Luiz Fernando Lucas, fiquei muito impactado com a história dele, porque é um cara normal, um advogado, que tem pós-graduação em administração, mas ele passou por tantas experiências boas em relação a entidades independentes e tem uma experiência com projetos sociais. E aí eu já deixo aqui também um spoiler, né? A filantropia hoje traz cada vez mais resultados profissionais e resultados de crescimento exponencial para as corporações, que vocês têm que sempre colocar no mapa isso diante dessa nova realidade. E aí ele traz aqui um princípio, que é a Era da Integridade, que é a soma do ambiente corporativo com o ser humano e com o público, mesmo que seja não estatal. Então, aqui tem um gráficozinho aqui que ele sintetiza isso muito bem. Eu vou tentar explicar esse gráfico, né, e trazer também algumas ilações aqui, muito rapidamente, algumas conclusões que eu extraio da leitura dessa obra e de outras, como o Nudge, do Richard Taylor e do Cass Sunstein, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. É um best-seller, é uma edição revista. O Richard Taylor, para quem não conhece, ele é um prêmio Nobel de Economia. Ele tem essa outra obra aqui, que é muito interessante também, é um pouco mais complexa, que é o Misbehaving, a construção da economia comportamental. E o Sunstein é um jurista, né? Você conhece o Sunstein pelas obras jurídicas, como o Curso dos Direitos. Mas o fato é que essa quinta onda pode ser resumida na expressão compliance comportamental. Por que é o compliance comportamental? Ele é extraído exatamente dessa onda da economia comportamental que a gente vive hoje. Ou seja, uma mudança realmente de comportamentos, né, de signos, de compreensões, no qual a Era da Integridade ela convoca todos nós para participarmos dessa celebração da abundância. Abundância não é sobre ter mais. Abundância é sobre criar mais, possibilitar mais. Por exemplo, no mundo hoje da criptoeconomia, nós conseguimos gerar riqueza mesmo sem lastro, mesmo sem ativos convencionais, né? Games, tem até games NFTs, a meninada hoje entende que se você se dedica a estudar tecnologia, você com investimento de tempo e energia, mas sem dinheiro, você consegue gerar riqueza. Você pode gerar obras de arte, tokens não fungíveis de obras, que podem ajudar comunidades inteiras. Ou seja, você tem que ficar atento às novas missões e à inovação aberta para gerar essa abundância. Mas na Era da Integridade, o que importa de fato é que o humano consciente não abandona seu semelhante. É quase um retorno a uma perspectiva kantiana mesmo, de moral, de ética, mas ela tem uma aplicação prática, né? Ou seja, do elevado altruísmo na escala paralela da crise, a gente está vendo a crise da Covid e a gente viu a nossa capacidade de mobilização, só para ficar um exemplo, a tornar isso algo como normal de uma consciência de abundância coletiva, né? Então a gente sai do elevado altruísmo da escala paralela da crise para a normalidade de uma consciência de abundância coletiva. Tá, Rabai, mas isso ainda é muito abstrato, é muito idealista, é muito complexo. Isso aí não rola. Então, o princípio básico do agir íntegro conforma ou perpassa o ambiente corporativo, as organizações, né, como todas as empresas, também
o Estado, e aí a gente pode incluir a política, o social, ou seja, o público não estatal, e chega até o ser humano porque ele vai perceber que ele terá muito mais vantagens em fazer parte dessa cultura da integridade e de cobrar mais das empresas e governos, e, enfim, de todo o âmbito público, enquanto participante dessa nova cultura. Tá? Então, é quase um agir comunicativo habermasiano, agora colocado dentro de uma gramática mais voltada à confiança e à transparência. Exigir transparência, paradoxalmente, pode comprometer sua privacidade e a privacidade do empresário, as ações do Estado, mas eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, aplicar reserva, né, de confidencialidade de 100 anos para a sua ficha de vacinação não condiz com as exigências públicas de moralidade. Então, isso é para ficar um exemplo muito trivial, né? De visitas do filho do presidente, né, sem querer ser partidário aqui, mas é um fato objetivo, a visita dos filhos do presidente terem aí uma declaração de sigilo por 100 anos. Isso não me parece adequado às novas exigências de transparência. Assim como também uma empresa não vai ter mais esse espaço para fazer isso, para ocultar dos seus fornecedores, dos seus colaboradores, informações que deveriam ser vitalmente de acesso público. As pessoas também vão ter que assumir suas posições e vão ter que cada vez mais colaborar com esse ambiente de accountability, né, de prestação de contas e transparência radical. Se a gente não tiver essa consciência, não se preocupem não. A tecnologia vai dar conta de que a gente tenha realmente que pagar para ver, né, que efetivamente que responder pelos nossos atos. Mas o fato é que a lógica do mercado, ele passa da escassez à abundância, a gente quebra um pouco do ciclo da escassez, fazendo essa autoprofecia da abundância, de cada um será realmente encarregado de proteger as condutas alheias, as condutas uns dos outros, não no sentido de punir, mas de investigar para saber efetivamente o que foi que houve aqui, né? Qual seria a explicação? Qual a justificativa? O que precisa melhorar? Como fazer para prevenir? Que é o que a gente vê nas investigações corporativas. Numa investigação de compliance, a gente não está querendo simplesmente punir um colaborador envolvido num escândalo de corrupção. A gente quer saber como evitar a repetição daquela falha, né, procedimental. E as palavras-chave, para a gente concluir, seriam 3 palavrinhas básicas. Justiça, que é a parte da abstração que a gente não consegue eliminar, né? Justiça social, equidade, ainda está muito no âmbito teorético, no âmbito filosófico, mas transparência, tá? E confiança já pode ser traduzido em mecanismos de controle e em instrumentos para o dia a dia, para as rotinas. Ou seja, mais uma vez, se a gente não cuidar disso, as novas tecnologias, a inteligência artificial, computação quântica e a criptoeconomia, ela vai encerrar uma etapa de ouro do ser humano no qual ele podia fazer as coisas às escondidas. Isso não vai ser mais possível. Então, a gente tem que assumir esse protagonismo de cuidar das nossas pautas, das nossas... Acho que travou um pouquinho aqui. De forma... Não, tá dando voltou? certo, já voltou. Uhum. De forma a gente ter aí consciência, né, desse nosso papel. E aí o Luiz Fernando Lucas chama esse momento da gente do homo conscious, né? A gente está evoluindo para um homem consciente, o homem consciente com seu semelhante, o homem consciente com seu papel nas organizações, né, nas estruturas sociais, seja o público estatal, o público não estatal, mas, enfim, nossos profissionais hoje, por conta da democratização do conhecimento, dessa febre da internet, dos cursos online, né, cada vez mais temos acesso a conhecimento, informação, cultura e sabedoria até, né, com o passar dos anos, nós não podemos nos dar o luxo de cometer os erros do passado. Então, a lógica é que nós tenhamos agora muita excelência técnica, muito conhecimento, mas, mais do que isso, é necessário que nós forjemos as práticas corporativas, as práticas governamentais, pela máxima transparência, uma transparência radical. É isso que, basicamente, essa era da integridade defende. E, assim, a gente assume alguns compromissos públicos. Não há como você se arrepender de algo que você prometeu fazer e você fez o contrário
se você tem o controle efetivo disso. Claro que talvez a vida fique muito chata, assim, né? Vamos falar assim também, não vai ser um mundo ascético, não estou falando disso. Mas a consciência do erro a ser assumido, sem julgamento, sem cancelamento, com máxima racionalização, com uma nova etapa de agir de integridade, né? um agir racional. E nesse aspecto básico, o que mais importa na contratação de um profissional ou em consumir um produto de uma empresa não é simplesmente a excelência técnica, não é simplesmente a transparência, mas a confiança que você detém em relação àquela entidade ou àquele profissional. Então, vejam, se eu tenho um abalo à minha confiança, isso vai repercutir muito mais seriamente do que uma falha técnica. Então, a nossa preocupação até hoje foi muito mais com a técnica, né, com a precisão, ao hermetismo. E a gente está se preocupando cada vez mais com o bem-estar, com a saúde física, com a saúde mental, trocando os valores para mostrar que é necessário uma sustentabilidade socioeconômica, mas uma sustentabilidade também espiritual das pessoas. Isso está chegando nas corporações. As corporações e também os profissionais estão preocupados com esse equilíbrio. E aí, nesse sentido, a gente defende que o mais importante é ser confiável. E para ser confiável, tem que ser transparente. Então, a transparência puxa para a confiança. Se a gente não tem como mensurar a justiça, a gente pelo menos deixa o escrutínio público sem julgamentos, sem cancelamentos, com novos comportamentos que, olha, tá errado. Como é que eu faço? Puno? Não, dá uma cutucadinha, né? É o nudge, por isso que esse termo nudge, ele numa linguagem popular, a gente usa muito esse termo aqui, esse verbo no Nordeste, né? Aqui em João Pessoa, que é cutucar, né? Dar uma cutucadinha. Não sei se vocês usam também bem isso aí, mas cutucar é um verbo que traduz bem o sentido do nudge, né? É você assim, olha, dá um toque, né? Dá um toque na pessoa, dá um toque na corporação de que esse não é o caminho certo. Ou seja, mais uma vez, o foco não é punir, o foco não é julgar, mas o foco é otimizar, melhorar processos, e é nisso que as empresas estão. Acho que nessa página, que pelo menos não estão, mas deveriam estar agora. Não somente ter uma agenda ESG, mas uma agenda também que cuide da melhoria comportamental da sociedade. Porque a gente está vivendo hoje uma doença muito grande de infodemia, fake news, né, sentimentos não republicanos, o negacionismo, ele não somente nega a vida, mas ele reafirma valores autoritários. E se a gente não combate isso de uma forma transparente, aberta, sem cancelamento, sem guerra, né? Ou seja, eu tenho muitos amigos que pensam de forma diametralmente oposta a mim e ainda ninguém sacou armas, né? Ninguém sacou armas ainda. Mas eu tenho muito medo que isso, nos próximos meses, anos, isso se acirre. E quem vai ganhar com isso? Amigos, é uma luta sem vencedores. A luta da irracibilidade, a guerra da irracibilidade é uma luta sem vencedores. Então, o máximo que a gente pode ter, como disse a Sandra aí, ó, o que mais falta nesse governo é ética, pura e simplesmente. Eu diria que o que mais falta na sociedade é ética. No fim do dia, esse termo aí que é tão banalizado, é o termo mais importante de tudo que a gente falou. Ou seja, tudo que eu falei se resume a essa expressão ética. E por que eu não falei nenhuma única vez durante a apresentação, durante a exposição? Porque é uma palavra que a gente, infelizmente, usou de forma parasitária, canhestra, e assim nós esvaziamos retoricamente seu sentido. Então é importante resgatar o sentido primordial da ética, né? O sentido princípio da ética e colocá-la em termos de aplicação prática. Então é isso, eu tentei sintetizar algumas coisas, adaptei algumas ideias do Luiz Fernando Lucas, claro, não fiz uma apresentação, uma leitura estrita do texto, mas juntamente com esse material do Taylor, recomendo muito a leitura, porque a economia comportamental vai moldar nossos próximos passos rumo a essa lógica da abundância. No fim do dia, é isso mesmo. Pensar numa... É isso mesmo. Né? Mas obrigado, Malu. Rabai,
Eu estou super de acordo com a tua apresentação, com a tua fala, com a evolução que você demonstrou do compliance, com o momento que a gente está, para onde a gente está indo, e fica em aberto dentro dessa tua fala, e eu faço questão de te convidar para você voltar, é justamente esse controle que vai acabar sendo feito pelas novas tecnologias no cenário do compliance. Então, isso é fundamental. E eu vou marcar a data, vou te convidar, vamos ajustar, porque aí a gente volta nesse tema, porque essa modificação é muito profunda e vai ser ainda mais profunda com a utilização dessas novas tecnologias. Então, te agradecer, dizer para quem esteve conosco, meu muito obrigado. Eu estive hoje com Gustavo Rabai, a quinta onda do compliance da gestão responsável. O roteiro foi dele, Gustavo Rabai. Aqui no backstage está Luiz Roberto Juraski Lino, com vocês, Marlos Aires de Oliveira, toda quarta, às 17 horas, a nossa live. Fica gravada aqui no canal IGTV do Instagram. Sigam lá também Gustavo Rabai, Legal Mind, Compliance Academy. E na próxima quarta-feira, 17 horas, um tema diferente, um tema novo, puxando para a história da arte, com a Denise Cury, Teodora de Bizâncio e o Corpus Iuris Civilis. Então, vale a pena, a gente sempre está trazendo temas novos. Espero vocês, quarta, 17 horas. Rabai, abraço, saúde, tamo junto, meu amigo. Valeu. Valeu. Tchau, Parabéns. turma. Ótimo. Obrigado, Tamo gente. junto. Obrigado, Zé. Valeu, Franklin. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.